Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso aqui. O tema de hoje, olha, mexe com a vida de muito aposentado, viu? A tal da revisão da vida toda. É que saiu uma decisão agora, bem recente, do STF, o Supremo Tribunal Federal, e parece que, basicamente, virou o jogo para quem estava esperando usar todo o histórico de salários para calcular a aposentadoria, né? Qual era a promessa dessa revisão? Por que tanta gente estava de olho nisso, hein? Então, a ideia era até que simples, sabe? Desde que veio o Plano Real, lá em julho de 94, o cálculo normal da aposentadoria só usava as contribuições feitas daquele momento para frente. A revisão da vida toda, o que ela buscava, incluir tudo. Pegar também os salários de antes de 94. Isso podia, claro, aumentar o benefício para quem ganhava bem antes do real, mas que acabou, assim, ficando de fora desse cálculo padrão. Era uma tese que, olha, vinha ganhando bastante força, muita expectativa mesmo. Certo. E aí é que a coisa fica, nossa, realmente interessante, porque o STF já tinha até, digamos, dado um sinal verde para essa revisão antes, não tinha? Exato, mas aí veio essa reviravolta. Usaram um recurso, como é que chama? Embargos de declaração. Que normalmente é só para, sei lá, tirar dúvida, corrigir um errinho. Exato, embargos de declaração. Geralmente é para isso mesmo, esclarecer pontos obscuros, omissos ou corrigir erro material. Mas nesse caso, por causa de um voto específico, o do ministro Alexandre de Moraes, esse recurso acabou mudando o resultado principal. E isso pegou todo mundo de surpresa, imagino. Pegou. E o que é fascinante aqui é como isso aconteceu, né? O STF, no julgamento desses embargos, que eram do tema 1112 específico da revisão, ele acabou aplicando um entendimento que veio de outras ações, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs. Essas ADIs, elas discutiam se a lei da Previdência lá de trás era válida ou não. E na prática, o que o Supremo disse agora foi, olha, o que decidimos naquelas ADIs vale aqui também. E isso significa que a regra de usar só salários depois de julho de 94 é, na verdade, obrigatória. Não tem a exceção que a revisão da vida toda queria criar. Obrigatória. Nossa. Sim. Foi uma surpresa grande, porque o próprio STF já tinha decidido a favor da revisão antes. E até o ministro Moraes tinha votado nesse sentido, sabe? Antes dessa mudança. Quer dizer, uma regra que o pessoal entendia que abria uma porta, que permitia incluir os salários antigos, foi reinterpretada para dizer justamente o contrário, que não pode incluir. Exatamente isso. A interpretação mudou o sentido da regra. E qual o efeito prático disso para quem já estava com o processo na justiça, correndo atrás dessa revisão? Muita gente ficou com o processo parado, né? Esperando essa decisão final. Sim, sim. Milhares de processos estavam suspensos, aguardando justamente essa definição do STF. Agora, a tendência, infelizmente para a maioria, é que esses processos voltem a andar, mas para o resultado ser de improcedência. Improcedência. O juiz vai negar a revisão. Isso, vai negar o pedido com base nessa nova decisão do Supremo. Puxa vida! E essa demora toda, os processos ficaram suspensos por ordem do próprio STF. Certo. Então a própria demora do sistema pode ter impedido que as pessoas conseguissem uma decisão favorável antes dessa revolta. Parece meio irônico, né? É uma percepção muito forte entre quem foi afetado, viu? Existe assim uma janela muito, muito pequena para escapar disso. Quem conseguiu uma decisão definitiva, que a gente chama de transitada em julgado, ou então uma liminar, uma tutela provisória ou antecipada, que garantia já o direito. Mas isso tinha que ter acontecido antes das suspensões nacionais que o STF determinou. Teve um período ali, acho que em 2023, entre algumas decisões e novas suspensões. Mas foi um intervalo curto. Pouquíssima gente conseguiu se encaixar nisso aí. Para todo o resto, a espera acabou sendo sim prejudicial. Não deu tempo de consolidar o direito. Entendi. E esse termo que você mencionou e que a gente ouviu falar, efeitos infringentes, basicamente é isso. Usar um recurso que era para esclarecer, para mudar o resultado final da decisão? Isso. Efeitos infringentes é exatamente isso. Quando os embargos, que não deveriam mudar o mérito, acabam mudando, acabam alterando o conteúdo principal do que foi decidido.
É algo bem controverso no mundo jurídico porque, né, foge um pouco da finalidade original do recurso. Tá. Então, o que tudo isso significa para o futuro da revisão da vida toda? Para quem ainda tinha esperança, acabou mesmo a chance pela justiça? Olha, na prática, para a imensa maioria dos aposentados, sim. A porta judicial para a revisão da vida toda com essa decisão, ela se fechou. Uma nova reviravolta no STF. Tecnicamente, sempre existe uma possibilidade remota, um pedido de vista, um destaque, mas é altamente improvável, sendo realista. O que se começa a comentar mais agora é buscar uma alternativa fora do judiciário, no Congresso Nacional. Talvez um projeto de lei, um PL. Um projeto de lei. Para quê? Para criar revisão por lei. Isso, talvez para criar uma forma administrativa de pedir essa revisão direto no INSS, sem precisar de processo judicial. Mas veja bem, por enquanto, isso é só uma possibilidade. Uma ideia sendo discutida, nada concreto ainda. É importante a gente falar também que existem outras revisões de aposentadoria, né? Não é que toda e qualquer revisão acabou. Com certeza. Outras revisões continuam existindo e podem ser aplicadas dependendo do histórico de cada pessoa. A revisão do teto, por exemplo, é uma delas. Cada caso é um caso. E uma dúvida que fica para muita gente. Quem gastou dinheiro com o advogado, com o processo, investiu tempo nisso e agora perdeu a causa por causa dessa mudança do STF, tem direito a alguma compensação, alguma indenização? Infelizmente, não. Para quem entrou com a ação da revisão da vida toda e agora vai ter o pedido negado por causa dessa mudança de entendimento do Supremo, não existe previsão legal de indenização. Nem pelos gastos, nem pela expectativa que foi frustrada. É um risco do processo judicial, né? Que situação! Então, para a gente recapitular, a revisão da vida toda, que era vista como uma luz no fim do túnel para muitos aposentados conseguirem um benefício maior, usando todas as contribuições da vida, foi, na prática, enterrada por essa mudança de rota bem inesperada do STF. Tirando um grupo muito pequeno que teve decisões específicas antes das suspensões, a regra que vale agora é só salários depois do Plano Real, de julho de 94 para cá. Exato. E se a gente tenta conectar isso a um quadro mais amplo, essa decisão vai além do bolso do aposentado, né? Ela acende todo um debate sobre segurança jurídica. Tipo, até que ponto as regras do jogo e as decisões da justiça são estáveis? Você confia numa regra, entra na justiça e no meio do caminho a interpretação muda. Mostra também como decisões processuais sobre o andamento dos processos, como essas suspensões, podem ter um impacto direto e às vezes decisivo no direito das pessoas. A demora teve um efeito real. E, claro, mantém acesa a discussão sobre como encontrar soluções que sejam justas, mas também sustentáveis, né? Seja na justiça, seja criando novas leis para lidar com essas questões tão complexas da Previdência no Brasil. Fica essa reflexão, sabe, sobre essa tensão que sempre existe entre as regras gerais, que valem para todos, e a busca por justiça em cada história, em cada caso individual. É um equilíbrio delicado. Uma reflexão importante mesmo. Bom, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada pela conversa e pelos esclarecimentos. E a gente convida todo mundo a continuar acompanhando os próximos vídeos da LS Joias. Até a próxima! Até a próxima!